Na sequência de quadrados representada na figura abaixo, o lado do primeiro quadrado mede 1. A partir do segundo, a medida do lado de cada quadrado supera em uma unidade a medida do lado do quadrado anterior, conforme você está observando aí. A distância do ponto O, vértice do primeiro quadrado, até o ponto VN, vértice do enésimo quadrado, ambos indicados na figura, é igual a quanto? Então tá, pessoal, vamos entender o nosso problema. O problema está dizendo que o lado do primeiro quadradinho, desse quadradinho aqui, é 1. E a partir do segundo quadrado, o lado de cada quadrado é o lado do quadrado anterior mais 1. Então, se esse aqui tem lado 1, esse aqui tem lado 2, esse aqui tem lado 3, e assim por diante. Até esse quadrado aqui que tem lado N. Muito bem. Bom, o que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule a distância entre o ponto O, vértice do primeiro quadrado, até o ponto VN, vértice do último quadrado. Essa medida em laranja aqui, o valor dessa medida em laranja, que ele quer que a gente calcule, o valor desse segmento. Bom, para isso, pessoal, eu vou olhar para o seguinte triângulo, o triângulo OPVN, esse triângulo retângulo. É um triângulo retângulo porque essa figurinha aqui é um quadrado. Então, nós vamos olhar aqui para o triângulo retângulo OPVN. Bom, e aí você deve ter em mente o seguinte, toda vez que você se deparar com um triângulo retângulo, deve fluir naturalmente na sua cabeça o Teorema de Pitágoras, não é verdade? Que diz o seguinte, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, organizando o nosso problema. A hipotenusa ao quadrado quem é? OVN ao quadrado. É igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, um cateto aqui é o PVN, então é PVN ao quadrado, mais quem? OP ao quadrado. OP ao quadrado. Muito bem. O que eu devo fazer é determinar a medida desses catetos aí, né, de OP e PVN. A medida do cateto PVN não é difícil, porque a medida desse cateto é exatamente o lado do enésimo quadrado. E o lado do enésimo quadrado, conforme nós discutimos, é N. Então já sei que essa medida aqui, ó, PVN é N. Agora eu devo determinar a medida do cateto OP. OP, olha só. O cateto OP mede o seguinte, olha como é que a gente pode computar essa medida aqui. Esse OP é igual à medida do lado do primeiro quadrado, é esse pedacinho aqui que é o lado do primeiro quadrado, que mede 1, mais esse pedacinho aqui que é o lado do segundo quadrado, que mede 2, mais esse pedacinho aqui que é o lado do terceiro quadrado, que mede 3, mais, e vai embora, mais até esse pedacinho aqui, que é o lado do enésimo quadrado, e mede N. Observe que aqui a gente tem soma dos termos de uma PA, de primeiro termo 1, razão também igual a 1, e último termo N. Bom, então basta aplicar a fórmula de soma dos termos aqui, né? Soma dos termos de uma PA é A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, no caso aqui, a gente vai obter, olha, o A1 é 1, mais o AN, o último termo é N, a quantidade de termos de 1 até N, eu tenho N termos, dividido por 2. Excelente, excelente. Aqui está OP. Vamos voltar para cá agora? O OVN ao quadrado, que é o que eu quero calcular, vamos chamar de X? Vamos chamar essa medida aqui de X para ficar mais prático. A medida X que eu quero calcular. Então aqui vai ficar X ao quadrado é igual a PVN ao quadrado. Ó, PVN ao quadrado é o N, tá vendo? N ao quadrado. Mais quem? OP ao quadrado. Então, OP, essa quantidade aqui é o quadrado. Né? Nossa, bacana. Aqui vai ficar em 1 mais N vezes N sobre 2, isso tudo ao quadrado. Então, vamos lá. X ao quadrado vai ser igual a N ao quadrado. Aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou escrever essa potência da seguinte maneira. 1 mais N ao quadrado, pelas propriedades das potências, a gente pode escrever assim, ó, vezes N ao quadrado, isso tudo sobre 4. Sobre 4. Pronto, aplicando propriedade das potências. Bom, agora eu vou tirar o mínimo no segundo membro. Aí, tirando o mínimo no segundo membro, a gente vai obter o seguinte, o mínimo é 4, né? 4 dividido por 1 dá 4, vezes N ao quadrado dá 4N ao quadrado, mais 4 dividido por 4 dá 1, vezes esse numerador aqui mesmo, que eu já vou desenvolver esse 1 mais N ao quadrado. É um produto notável, é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
ainda vezes n ao quadrado. Isso, excelente. Bom, então x ao quadrado vai ser igual. Aqui tem n ao quadrado e aqui também tem n ao quadrado. Vou colocar n ao quadrado em evidência, tá? N ao quadrado, abre parênteses. 4n ao quadrado dividido por n ao quadrado vai dar 4, mais essa parcela dividida por n ao quadrado sobra o parênteses, que é 1 mais 2n mais n ao quadrado, isso tudo sobre 4. Pronto, agora falta a gente extrair a raiz quadrada dessa quantidade, aí a gente acha o x, né? Então tá, olha só. Para a gente ganhar um tempinho, vamos fazer o seguinte. Quando você extrair a raiz quadrada dessa quantidade, o n vai sair da raiz, que está elevado ao quadrado. E a raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, você vai obter n sobre 2, que multiplica a raiz quadrada de quem? O que vai sobrar dentro da raiz? Vai sobrar, colocando em ordem, o n ao quadrado, mais 2n e 4 mais 1, 5, mais 5. Pronto, acabou. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A. Uma farmácia recebeu 15 frascos de um remédio. De acordo com os rótulos, cada frasco contém 200 comprimidos e cada comprimido tem massa igual a 20 mg. Admita que um dos frascos contém a quantidade indicada de comprimidos, mas que cada um desses comprimidos tenha 30 mg, 10 a mais do que o previsto. Para identificar esse frasco, cujo rótulo está errado, são utilizados os seguintes procedimentos. Numeram-se os frascos de 1 a 15. Retira-se de cada frasco a quantidade de comprimidos correspondente à sua numeração. Verifica-se, usando uma balança, que a massa total dos comprimidos retirados é igual a 2.540. A numeração do frasco que contém os comprimidos mais pesados é... interessante essa questão, né, pessoal? Então vamos entender essa questão? Bom, então o problema está falando que uma farmácia recebeu 15 frascos, né, contendo 200 comprimidos cada um, e no rótulo aparecia assim, ó, cada comprimido tem massa 20 mg. Só que em um dos frascos estava no rótulo 200 comprimidos, 20 mg cada um, só que o peso deles era de 30 mg. Na intenção de identificar qual é o frasco que contém comprimidos de 30 mg, foi estabelecido o seguinte procedimento. Numerou-se os frascos de 1 a 15. Aí do frasco 1 tirou 1 comprimido, do frasco 2, 2 comprimidos, do frasco 3, 3 comprimidos, até o frasco de número 15, 15 comprimidos. E pesou, né, usando uma balança, pesou essa quantidade de comprimidos retirados dos frascos e obteve como resultado 2.540 mg. Aí está perguntando a numeração de qual frasco, melhor dizendo, a numeração do frasco que contém os comprimidos mais pesados é. Questão interessante, né, pessoal? A ideia aqui é a gente calcular a soma esperada e verificar a diferença entre a soma esperada, ou seja, se todos os comprimidos tivessem 20 mg, com a soma real, que é 2.540. A ideia é a seguinte, olha só. A soma real aí é 2.540. A gente sabe que a soma de todos esses comprimidos é 2.540. Tá? Vamos supor que a soma esperada seja de 2.530. A soma esperada seja de 2.530. O que é a soma esperada que eu estou dizendo aqui? É a soma de todos esses comprimidos, supondo que todos eles pesem 20 mg. Se a soma esperada for 2.530, observe que a diferença aqui é de 10. Essa diferença de 10 mg corresponde a um comprimido. E um comprimido foi retirado do frasco de número 1. Essa é a ideia. Suponha que a soma esperada seja 2.500, por exemplo. 2.500. Aí o que a gente observa? A soma esperada é 2.500. A soma que a gente obteve é 2.540. Há uma diferença de 40 gramas. Uma diferença de 40 gramas representa uma diferença de 4 comprimidos, porque cada um tem 10 gramas a mais que o outro, né? Uns têm medida 30 mg, outros 20 mg, então a diferença de 10, cada 10 mg corresponde a um comprimido. 40 mg corresponde a 4 comprimidos que foram retirados do frasco de número 4. Essa é a ideia, tudo bem? Então vamos determinar aí a soma esperada? A soma esperada é essa aqui, olha. A soma esperada é 20. Por que 20? Porque eu tirei um comprimido do primeiro frasco, do frasco de número 1, mais 40, porque eu tirei 2 comprimidos do frasco número 2, mais 60, porque eu tirei 3 comprimidos do frasco número 3, e assim por diante. Até mais quanto? Mais 300.
mais 300, porque eu tirei 15 comprimidos do frasco de número 15. Bom, aí eu devo determinar essa soma. Então, a soma esperada é igual a quê? Observe que essas parcelas são termos de uma PA, portanto, vou usar a fórmula de soma dos termos de uma PA, que é essa aqui, ó, soma dos números é A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, a soma aqui vai ser, o primeiro termo é 20, mais o último termo é 300, vezes a quantidade de termos é 15, né? 15 frascos, dividido por 2. Então, a soma S vai ser 20 mais 300, 320, que eu já vou dividir por 2. 320 dividido por 2 vai dar 160. 160 vezes 15. E 160 vezes 15, isso vai dar 2.400. 2.400. Então, a soma esperada é 2.400. Mas a soma obtida é de 2.540. Qual é a diferença, pessoal? A diferença aí é de 140 gramas. É de 140 gramas. Ora, cada comprimido diferencia do outro, né, em 10 gramas. Então, uma diferença de 140 gramas corresponde a 14 comprimidos. E 14 comprimidos foram retirados do frasco de número 14. Que está excelente, não é verdade? Assim sendo, a alternativa certa é a letra C.